Pronto, Sara, pode começar. Certo, boa tarde, gente. A gente vai continuar agora. A gente está falando um pouquinho sobre o grupo dos répteis, então a gente vai continuar nessa linha. A gente tinha acabado de falar sobre o processo de alimentação, e agora a gente vai ver só como é que ocorre o processo de digestão e seguir no nosso dia de hoje, tá? Então, depois que o alimento ele é conseguido, né, na natureza, esse alimento ele vai ser ingerido e algumas espécies conseguem fazer um estoque desse alimento durante um determinado período de tempo, tá? Existem também algumas espécies que conseguem reduzir esse alimento de forma física e também de forma química, né, já que as espécies elas não conseguem fazer o processo de mastigação, então precisa se ter uma digestão química muito adaptada para isso. Então, essa digestão química ela ocorre por meio de enzimas que são produzidas pelo estômago, pâncreas e intestino delgado. Essa digestão ela vai fazer com que ocorra, né, a absorção de todos os produtos e que a espécie em questão ela fique ali, consiga reter ali todos os nutrientes necessários para a sua saúde. Então, esses indivíduos, eles conseguem reter temporariamente restos que não foram digeridos e depois eles podem eliminar na forma de excretas. A cloaca ela vai funcionar como um local de saída para o sistema digestório e também vai servir como sistema genital durante o processo de reprodução, tá? Então, a cloaca ela vai ter essas funções. E uma dúvida que as pessoas têm é por que uma cobra ela vai passar alguns dias sem precisar se alimentar. Isso é uma pergunta relativamente fácil de se responder. Eu acho que vocês lembram que a gente falou que essas espécies são espécies ectotérmicas, então essas espécies elas gastam menos energia e como elas gastam menos energia, obviamente elas vão precisar se alimentar em uma frequência menor. Então, por isso é que essas espécies elas vão precisar se alimentar de forma menos regular. E além disso, como essas espécies conseguem fazer o estoque de alimento, o estoque de energia, talvez não seja necessário por um período maior de tempo ela ficar tentando fazer novamente o processo de alimentação. Em relação à reprodução dessas espécies, todos os répteis, sem exceção, vão ter a fertilização interna, né? O encontro dos gametas vai acontecer dentro do corpo da fêmea, e posteriormente, essa fêmea vai fazer a liberação de ovos ou então de indivíduos já no tamanho de nascidos vivos já. Tá? Então, aqui eu coloquei a comparação de um ovo de um anfíbio e os ovos dos répteis. O ovo do anfíbio, como a gente falou anteriormente, ele não vai ter uma casca, e o ovo dos répteis ele já vai ter essa casca para proteção e também que vai fazer vai ter outras funções também na vida e no processo de reprodução e de eclosão desses animais. Então, a fertilização do óvulo, ela deve ser feita antes que a casca ela seja depositada. Então, todos os répteis, para isso, eles vão ter órgãos copulatórios. Aqui a gente vai ter um exemplo de um hemipênis, tá? Os crocodilianos e os testudinos, eles vão ter um único pênis, enquanto que os esquamatos, eles vão ter esse tipo de pênis, que vai ser o chamado hemipênis. A gente vai ter um pênis par, tá? E esse pênis, ele vai ser inserido dentro do corpo da fêmea. Então, aqui são alguns exemplos de hemipênis. A gente percebe que essas projeções, elas são diferentes para diferentes tipos de espécies. Existem algumas mais protuberantes, outras menos. Existem algumas que têm uma espécie de espinhos aqui, ó. E existem outros que já são um pouquinho diferentes. Vai variar aí de espécie para espécie, tá? Aqui a gente vai ter o sistema geniturinário dos crocodilianos. Aqui a gente tem uma espécie de jacaré, chamado jacaré-tinga. Essa espécie, aqui a gente percebe a cloaca do macho, enquanto que aqui a gente vê o pênis do macho, tá?
Em relação aos quelônios, a gente vai ter também um aparelho geniturinário. Esse aparelho ele vai ser perto também da cloaca, pertinho aí da cauda, né? Fica no terço da cauda, e a gente percebe aqui a diferença entre machos e fêmeas da seguinte forma: vocês percebem que essa cauda das fêmeas é um pouquinho menor, né, mais rudimentar. A cloaca ela vai ficar mais ou menos nessa região aqui, juntamente com o corpo, e nos machos a gente vai ter uma cloaca que fica no último, a cloaca mais ou menos aqui, ó, no último terço da cauda, mais pertinho da ponta da cauda. E o órgão genitor dessas espécies de quelônio, ele vai ficar dessa forma quando a espécie está apta para o processo de reprodução, ó. Então, ele faz a liberação do sistema geniturinário, tá? A liberação do pênis, e depois ele recolhe esse pênis aí. Então, esse pênis ele fica próximo aí à cloaca, só que ele fica na parte interior do animal. E aí, quando é necessário fazer o processo de reprodução, ele faz a liberação e aí insere o pênis na cloaca da fêmea. Existem algumas formas da gente fazer a distinção das espécies, se é macho, se é fêmea. Existem algumas espécies que têm dimorfismo sexual, tá? Como é o caso dos lagartos. Muitos lagartos têm esse dimorfismo sexual. O tamanho dos indivíduos também vai variar. Às vezes os machos são maiores que as fêmeas nesses casos. E existem algumas características que também vão variar. Por exemplo, aqui a gente vai ter um macho adulto e aqui a gente vai ter uma fêmea adulta. A gente pode perceber que aqui a coloração ela tá diferente. A gente tem algumas escamas modificadas aqui formando essa crista dorsal no macho, que é bem grandinha, ó. Enquanto que a fêmea ela vai ter uma crista dorsal bem curta. Além disso, essas pregas aqui, ó, essas pregas gulares, elas vão ser mais desenvolvidas nos machos, ó, enquanto que nas fêmeas elas também vão existir, mas elas vão ser menos desenvolvidas. Então, isso é um exemplo de dimorfismo sexual e mudanças aí na estrutura corporal desses indivíduos. Além disso, os machos, muitas vezes, eles são um pouco mais agressivos do que a fêmea, principalmente por conta do comportamento reprodutivo, né? Às vezes, o comportamento de corte interfere aí no aspecto natural desses indivíduos e eles acabam sendo um pouco mais agressivos por conta desse comportamento de reprodução, tá? Então, geralmente, os machos eles são um pouquinho mais eriçados. Então, aqui a gente tem alguns exemplos de como ocorre a cópula nesses animais, tanto de quelônios como de lagartos, como também de espécies de serpentes. Aqui as mesmas imagens, imagens semelhantes. Algumas fêmeas, isso é uma informação interessante, né? Que algumas fêmeas elas conseguem fazer o armazenamento de esperma. E aí, quando não existem machos para o processo de reprodução, ou então os machos não são tão interessantes, ela mesma consegue fazer a fecundação dos óvulos com o esperma que ela já tinha estocado. Tá? Então, quando existe uma ausência de machos, as fêmeas elas pegam o esperma que armazenaram ali no seu trato reprodutivo e ela faz ali a fecundação dos seus óvulos com esse espermatozoide que já estava lá estocado. E esse estoque, ele pode durar de alguns meses até 6 anos, de acordo com as espécies que estão sendo faladas. Aqui eu trouxe para que vocês observem como é um comportamento de corte em relação aí a algumas espécies. Essa espécie aqui é uma espécie de lagarto. A gente vai ter uma situação inicial aí, onde o macho ele encontra a fêmea, então ele vai se aproximar dessa fêmea, ele vai lamber a fêmea, tá? Na situação B. E aí a fêmea, ela vai dizer, né, se ela vai querer ou se não. Se essa fêmea ela for receptiva, esse macho ele vai morder essa fêmea e aí começa-se o restante do ritual.
No caso, se a fêmea ela não for receptiva, ela vai virar de costas aqui, ó, e dar uma chicotada, digamos assim, nesse macho para poder tentar tirar ele de perto dela, tá? E depois esse macho ele vai embora. Mas no caso, se ela for receptiva, né, como eu falei, o macho ele vai acabar mordendo aí o dorso da fêmea, depois ele vai colocar o seu corpo sobre a fêmea, vai fazer a inserção do M-pênis e posteriormente vai liberar a fêmea para que ela possa sair e o macho também. Então, aqui mais alguns tipos de acasalamento. Os ovos que são originados a partir do processo de fecundação, eles vão ter diferentes fins de acordo com os diferentes grupos. Em relação aos quelônios, eles vão fazer o depósito dos ovos nos ambientes terrestres, sempre nos ambientes terrestres, que podem ser tanto praias ou então regiões costeiras, podem ser também solos barrosos, solos argilosos, e isso sempre a cursos de água. Geralmente, nas espécies marinhas, a gente vai ter uma inserção desses ovos lá embaixo, elas procuram cavar o máximo possível para fazer a deposição dos seus ovos e, posteriormente, esses ovos eles vão eclodindo, tá? E essa eclosão vai fazer com que esses indivíduos eles saiam aqui para a praia de acordo com o fototropismo, tá? Então, eles observam a luz e vão em direção a essa luz, tá? O tempo de maturação vai variar de acordo com as espécies. Existem espécies que têm um tempo de maturação mais rápido, existem também espécies que vão ter o tempo de incubação muito mais longo. Mas isso vai variar de acordo com os fatores bióticos e abióticos do espaço, principalmente os abióticos, como, por exemplo, a temperatura e a umidade. Aqui eu coloquei um ciclo de vida das tartarugas marinhas. Inicialmente, a gente vai ter aí um processo de acasalamento, os machos e as fêmeas para áreas de reprodução. Posteriormente, esses machos e fêmeas são feito, né, o processo de reprodução e eles voltam para as áreas de alimentação. No caso das fêmeas, elas vão para as áreas de alimentação e muitas vezes, posteriormente, elas se dirigem para as áreas onde ocorre a desova dos ovos, né? Então, elas passam aí para a área de desova e elas ficam fazendo as desovas. Existem algumas espécies que conseguem fazer de 3 a 7 desovas e, posteriormente, de acordo com o período de incubação de cada espécie, aqui foi colocado um período de incubação de 45 a 60 dias, né? Então, é um período relativamente curto, porque existem espécies que passam aí muito mais tempo do que isso. Então, depois que ocorre essa desova, os indivíduos passam por esse processo de incubação e aí os filhotes, eles quebram aí a casca do ovo e são liberados para onde podem nadar para o mar, tá? Para fazer a quebra do ovo, existe um dente que fica nesses indivíduos, é como se fosse um dente, e aí eles conseguem fazer a quebra da casca do ovo com esse dente, tá? E aí eles são liberados. Lembrando que tem que existir o fototropismo nessas espécies para que elas consigam encontrar o seu caminho até o mar. Posteriormente, quando elas chegam no mar, né, as tartarugas de problema em relação à predação quando elas são muito jovens, né? Porque elas não têm tanto cuidado parental e acaba que às vezes elas não conseguem sobreviver. A ninhada não consegue sobreviver inteira, né? E esses indivíduos que conseguem sobreviver, eles começam a se dirigir para as áreas de alimentação, vão crescer e posteriormente eles vão estar aptos novamente para o processo de acasalamento, refazendo aí o ciclo, tá? Essas tartarugas, em relação às tartarugas de água doce, elas vão enfrentar um obstáculo bem maior, porque o mar ele não tem tantos sinais conspícuos, e aí essas áreas ficam um pouquinho mais difíceis de serem desbravadas, tá? Então é mais fácil para outras espécies passar por todo esse processo.
Aqui é um exemplo de como ocorre a desova das tartarugas. Existem muitas espécies que, coincidentemente, fazem o processo de desova sempre no mesmo período, e aí ocorre uma desova muito grande em determinadas áreas. Aqui a gente está falando de espécies de água doce, e elas fazem a deposição dos seus ovos dentro de áreas que a gente chama de áreas domiciliares. Elas fazem ali a escavação, colocam os seus ovos, e aí depois elas deixam os ovos para o processo de incubação e esperam que esses ovos consigam eclodir para utilizar posteriormente o sol para a sua orientação e entrarem aí no ambiente aquático. Em relação aí às serpentes elas geralmente colocam os seus ovos de maneira bem casual, né? Pode ser tanto no ambiente terrestre, como também, às vezes, pode ocorrer em árvores ou então em folhagens. A gente está vendo aqui a liberação dos ovos de uma serpente. E aqui eu coloquei um vídeo para que você ocorrer na prática. Então, a gente tem uma serpente. As cobras são conhecidas por sua má reputação que foi criada ao longo da história. Répteis são animais incríveis de diversas formas. Seja pelo seu modo de caçar animais, seus poderosos entre vários outros. Uma das coisas mais incríveis das cobras que poucas pessoas conhecem são seus modos de reprodução. Têm ovos, outras têm filhotes e outra forma de reprodução que ovos e filhotes. As cobras ovíparas. E compõem a maioria das espécies de cobras. Essas cobras se acasalam com um ou vários machos. E depois, é assim que as cobras colocam ovos em ninhos. Em algumas espécies, a fêmea pode chocar os ovos e vão embora assim que os filhotes nascem. As cobras vivíparas. Uma porcentagem menor de cobras vivíparas dá à luz a bebês vivos, que recebem nutrição da mãe. A viviparidade nas cobras se correlaciona fortemente com os locais mais frios e com a maior latitude e altitude. Os embriões permanecem protegidos das condições mais frias, desenvolvendo-se dentro da mãe cobra. As cobras ovovíparas. Nesse modo de reprodução, as cobras ficam com os ovos dentro do corpo e eclodem dentro da cobra, e os filhotes nascem sem casca. Um modo de reprodução bem estranho. Esse é o incrível e fascinante modo de reprodução das cobras. Então, esse vídeo fala, né, sobre as formas de deposição de ovos que ocorrem, e também mostra que existem espécies, além de ovíparas, ovivíparas, tá? E vivíparas também, tá? Então, a gente viu aí no vídeo algumas formas de como é que ocorre o processo de reprodução dessas serpentes. E em relação aí aos lagartos, a gente sabe, as lagartixas, elas são famosas, né, por colocarem os seus ovos nas paredes. Então, eu coloquei aí alguns exemplos de como é que isso pode ocorrer. E nessa outra imagem, eu coloquei aí o ventre de uma lagartixa com alguns ovos dentro do ventre. Esses ovos, posteriormente, vão ser liberados. Em relação aos crocodiliformes, eles geralmente também fazem a liberação de ovos, tá? E eu coloquei uma desova que está ocorrendo com um crocodilo aí na Índia.
esses indivíduos, apesar de serem exóticos e as pessoas terem muito medo, né, são alguns dos indivíduos que têm um cuidado parental universal. Então, todos os crocodilianos, eles têm o cuidado parental que não ocorre ou que ocorre de forma irregular entre outras espécies de répteis. Por exemplo, as tartarugas, elas raramente cuidam diretamente dos ninhos. Elas protegem ali o ninho por 3 dias, conseguem fazer a emissão também de sinais para tentar ter o sucesso ali dos seus filhotes, mas não tem um cuidado parental direto, como ocorre nos crocodilianos, por exemplo. Então, aí é um crocodilo fêmea carregando seus ovos na África também. E as fêmeas, geralmente, principalmente os crocodilos, elas são aguerridas pela proteção do ninho. Então, elas fazem a proteção do ninho contra os perigos e, além disso, elas conseguem se aproximar dos filhotes de forma a ensinar os filhotes a viver no ambiente natural. Então, desde o processo de eclosão dos ovos, as fêmeas elas têm um cuidado muito grande com esses ovos e com os neonatos também, né? Os neonatos, eles emitem os chamados que estimulam a fêmea, e aí ela fica ali esperando o próximo do ninho. Depois que esses indivíduos eclodem, ela vai cuidar deles até que eles tenham uma idade suficiente ou maturidade suficiente para saírem do ninho. Em relação às tartarugas, eu comentei que elas não têm um cuidado parental tão assíduo, né? Mas existem alguns pesquisadores que mostram aí que as tartarugas elas conseguem fazer a emissão de sons, por exemplo, para tentar fazer uma espécie de comunicação aí com os filhotes. E esse cuidado parental é visto não só antes da eclosão do ovo, mas também posteriormente. Então, qualquer forma, qualquer maneira, ou então qualquer comportamento que faça com que a fêmea tente garantir o sucesso de eclosão dos filhotes, já pode ser considerado um cuidado parental, que é o que ocorre aí com algumas espécies de tartarugas. Essas espécies também têm uma questão muito interessante, que é em relação à determinação sexual. A determinação sexual dos répteis depende da temperatura de incubação. Então, a fêmea ela vai nascer fêmea de acordo com a temperatura, uma temperatura específica, e o macho ele só vai nascer macho se ocorrer também a temperatura ideal para que ele nasça dessa forma. Existem alguns padrões que ocorrem para fazer esse processo de determinação sexual, mas, de uma forma geral, existe um padrão inicial. Inicialmente, os indivíduos eles vão ser fecundados, né? Os ovos eles vão ser fecundados. Esse indivíduo, inicialmente, após a postura do ovo, não vai ter ainda um processo de determinação, vão se esperar aí uns 28 dias mais ou menos, tá? E depois desses 28 dias, aí que a temperatura ela vai conseguir influenciar o sexo do neonato. Nesse processo aqui, a gente vai ter um processo de expressão da determinação sexual, né? Depois desses 28 dias, até mais ou menos 50 dias de vida desse ovo. E aí, depois disso, o indivíduo já é selecionado, né? Já é selecionado o sexo, se ele vai conseguir ser fêmea ou se ele vai ser macho, tá? Então, esse período inicial, ele é um período reversível e posteriormente, após esse processo aqui, ó, ele não vai ter mais como, ele não vai conseguir mais reverter a seleção do sexo, tá? Então, depois desses 52 dias, não é possível mais reverter a situação inicial. E aí, para entender melhor, eu trouxe aqui os padrões que são descritos na literatura em relação à determinação sexual. Na maioria das tartarugas, elas exibem um padrão A1, aliás, 1A. Existe o padrão 1A, 1B e o padrão 2. O padrão 1A diz que todas as tartarugas, ou então muitas dessas espécies, elas nascem fêmeas de acordo com a alta temperatura. Então,
Quando a temperatura de incubação ela é alta, a gente vai ter um nascimento maior de fêmeas. Já quando a temperatura ela é baixa, vai ocorrer o nascimento maior de machos. Os lagartos, na sua maioria, vão ter o contrário, vai ser o contrário. Quando a temperatura está alta, vai nascer uma maior quantidade de machos, e quando a temperatura está baixa, a gente vai ter aí o surgimento da maior quantidade de fêmeas. Já no caso dos crocodilos, a gente vai ter um padrão um pouquinho mais complexo, tá? Esse padrão ocorre tanto nos crocodilos, como também em algumas espécies de tartarugas e em alguns lagartos. Esse padrão, como eu falei, é um pouco mais complexo do que os demais, porque ele ocorre da seguinte forma: quando as temperaturas estão baixas, a gente vai ter a formação de fêmeas. Quando a temperatura é intermediária, a gente vai ter aí o surgimento de machos. Só que quando a temperatura está alta, novamente a gente vai ter o surgimento de fêmeas. Então, na temperatura baixa e na temperatura alta, a gente vai ter aí o surgimento de fêmeas, e nas temperaturas intermediárias, a gente vai ter aí o nascimento de machos. Então, aqui só um gráficozinho para que vocês possam observar aí as taxas de seleção sexual de acordo com a temperatura. Então, vocês percebam aqui que quando a gente tem um aumento dessa temperatura, ó, a temperatura de 25 até uns 27 graus, a gente vai ter o número maior de machos, ó, nessas espécies específicas de tartaruga. Depois, quando a temperatura aumenta muito, a gente vai ter o surgimento de fêmeas, possivelmente, né, o nascimento de fêmeas. E depois, quando a temperatura ela aumenta mais ainda, a gente vai ter novamente o nascimento de muitos machos, tá? Isso pode acontecer também com outras espécies de tartarugas e também de crocodilianos. Em relação à diversidade desses animais, os crocodiliformes, inicialmente, eles vão ser parte do grupo Arcosáurea, tá? Eles vão ser animais desde pequeno porte até animais de grande porte. Como a gente já viu no início, eles são predadores de emboscadas e consumidores oportunistas, tá? E geralmente esses indivíduos têm hábitos semiaquáticos. Em relação à ocupação deles, eles ocupam regiões que têm temperaturas médias, acima de 14 graus Celsius, são abundantes em regiões de alta pluviosidade, ou então que apresentam rios, lagos, lagoas, estuários, ou então mares profundos, não tão profundos, e alguns são capazes de habitar regiões que ocorrem secas periódicas, tá? E aí, quando eles vivem em locais como esse, eles conseguem desenvolver adaptações para queda de umidade e também para falta de alimentação. Atualmente, a gente tem a existência de 3 famílias de crocodiliformes, como eu falei anteriormente: a família Gavilidae, formada pelos gaviais, Crocodilidae, e a família Alligatoridae, formada pelos jacarés. Então, aqui eu coloquei um mapa com a distribuição mundial desses indivíduos. A gente percebe que no Brasil a gente não tem a presença de espécies de crocodilos, estando restrita a essas regiões do globo, principalmente aí na África. A gente vai ter espécies de jacarés aqui no nosso país, tá? E os gaviais, eles vão ter uma distribuição aí, principalmente no Canadá. Não vão ter tantas espécies de gaviais. Salvo engano, existe apenas uma espécie de gavial atualmente viva no mundo. Então, aqui são exemplos de espécimes. Nessa imagem aqui, a gente está vendo o indivíduo da família dos crocodilos, o crocodilos Cataphractus da África. Aqui a gente vai ter uma espécie de gavial, e aqui a gente vai ter uma espécie de jacaré. Existem ainda diferenças entre os crocodilos e jacarés, muitas diferenças, né? Mas que eu fiz um resumo aqui para que a gente possa entender, pelo menos de forma superficial, quais são as características que diferem essas grandes famílias. Aqui eu coloquei um exemplo de um jacaré, o jacaré de papo amarelo, e o crocodilo americano.
tá? Esse jacaré de papa amarela, a gente percebe algumas diferenças iniciais aqui em relação à boca, ó, não sei se vocês estão vendo aqui, mas a gente vai ter uma menor quantidade de dentes visíveis, tá? Quando a gente tem os crocodilos, a gente vai ter esse dente aqui, ó, muito mais visível, tá? Esse dente aí, ele vai se encaixar na maxila superior e ele é visível mesmo quando o indivíduo tá com a boca fechada. Já quando a gente tem nos jacarés, esse dentinho aqui, ó, ele não aparece. Vocês estão vendo? Esses indivíduos dos jacarés, principalmente os de papo amarelo, que estão em questão, eles são indivíduos de água doce, eles conseguem lidar muito bem com os ambientes frios e atingem aí de 2 metros, mais ou menos, até uns 3,5 metros. No caso dos crocodilos, algumas espécies elas têm um tamanho um pouco mais avantajado. Nesse caso aqui, essa espécie ela vai de 4 metros até uns 6 metros, mais ou menos, e ela consegue habitar tanto água doce como também água salgada. Só que essa espécie em específico, ela não consegue se adaptar tão bem em ambientes muito frios. Então, algumas diferenças superficiais, né? Os jacarés eles vão ter esse focinho mais largo do que os crocodilos, ó, a gente percebe por essa imagem também, o focinho ele vai estar bem mais largo e mais arredondado do que nos crocodilos. Os dentes superiores eles não são alinhados com os superiores, os dentes inferiores e superiores não são tão alinhados como ocorre nos crocodilos, tá? Os crocodilos eles mostram um dente inferior, que isso não acontece também nos jacarés. As escamas do ventre, elas não possuem poros glandulares e os dentes, eles possuem o mesmo tamanho e quando ele fecha a boca, nenhum deles, ou então poucos dentes aparecem. Em relação aos crocodilos, os seus dentes superiores são alinhados com os inferiores, a cabeça ela é muito mais afilada em relação à cabeça dos jacarés. O quarto dente inferior, que eu mostrei anteriormente para vocês, ele é mostrado quando o indivíduo está com a boca fechada, e as escamas dos ventres possuem poros glandulares. Em relação aos jacarés, eles vão ter a mordida mais potente em relação aos crocodiliformes, então os jacarés eles vão ter a mordida um pouco mais potente, tá? Esses indivíduos geralmente são generalistas, como eu falei anteriormente para vocês, eles não são de espécies que têm uma especialização em relação a uma presa específica, então elas conseguem fazer tanto a predação de grandes animais, como é esse caso aqui, ó, como também eles conseguem fazer o consumo de restos, por exemplo, tá? Então vai depender aí da espécie e também da necessidade do momento, né? Da condição do momento. Aqui a gente tá vendo uma espécie de gavial, tá? Eu vi no livro que eu passei para vocês que atualmente a gente só vai ter essa espécie de gavial, mas eu não estou recordando se essa informação ela é a mais atualizada, tá? Então, depois, se vocês tiverem interesse, vocês dão uma olhadinha. Então, essa espécie aí é o Gavialis gangeticus. Essa espécie ela é uma espécie que faz o consumo de peixes, tá? E vai ter também um tamanho relativamente grande, se a gente comparar aí com as outras espécies dos crocodiliformes. Em relação aos esquamatos, a gente vai ter os lagartos, as serpentes, as anfisbenas e a gente vai ter os Cephtalodontia, que vão ser aí as tuátaras. A diversidade de esquamata também vai ser bem abundante. Esses indivíduos eles são conhecidos desde o Jurássico e do início do Cretáceo até os dias atuais, tá? A gente vai ter uma diversidade muito grande em relação ao tamanho desses animais, por exemplo, que vão desde 16 milímetros de algumas espécies que estão presentes aí na Ilha do Caribe até indivíduos de 3 metros, como o dragão de Komodo, muito conhecido aí, aparece em vários filmes, que são indivíduos que ficam principalmente aí nas ilhas da Indonésia.
A maioria dos lagartos ela vai ser insetívora. Algumas espécies, como eu falei anteriormente, elas se alimentam também de folhas e de flores. Geralmente, esses indivíduos que são predadores, eles são predadores ativos, caçam ali uma grande variedade dos invertebrados ou também dos vertebrados que eles fazem o consumo. E o processo de alimentação, como eu mostrei anteriormente, ele vai ser bem diverso. A gente vai ter indivíduos que fazem o consumo de aves, como a gente viu anteriormente, e também espécies que vão fazer o consumo de animais maiores, de mamíferos até de grande porte, como é o caso aí das espécies que têm um tamanho mais robusto. Existem também algumas adaptações em relação a algumas espécies. A gente está vendo aqui nessa espécie do draco uma membrana, né, uma membrana de voo. Essa membrana é chamada de patágio. Essa membrana ela faz com que essa espécie ela consiga fazer o planeio, tá? Em situações de risco, ela consegue fazer aí o planeio e se locomover de um local para outro. Outras adaptações são algumas espécies que vão ter garras para fazer ali o processo de locomoção, ou então para auxiliar no processo de reprodução e até mesmo auxiliar no processo de competição entre indivíduos da mesma espécie ou então entre indivíduos de espécies diferentes. As anfisbenas, elas vão ter o hábito fossorial, como a gente tinha visto anteriormente, vão ser os únicos escavadores verdadeiros entre os répteis. Essa escavação ela vai ser possível principalmente aí por conta da cabeça, que vai ser uma cabeça mais dura e robusta em relação aí aos outros tipos de répteis. No âmbito popular, elas são conhecidas como as cobras de duas cabeças. As anfisbenas também têm a presença de um dente, os outros indivíduos também fazem a utilização de dentes, mas as anfisbenas em específico vão ter aí um único dente, tá? E esse dente vai auxiliar aí em diversos aspectos, principalmente no processo de locomoção e também no processo de alimentação dessas espécies. A gente vai ter aí escamas anelares, tá? Que vão ser bem características dessas espécies. E as serpentes, a gente vai ter aí alguns exemplos do que não são serpentes. O pessoal confunde muito, principalmente com as anfisbenas e também com as cecílias, né? Por conta aí do formato do corpo. Mas aqui são exemplos do que não é serpente. Então, essas espécies aqui, elas são exemplos do que não são serpentes, e as serpentes vão ser aquelas espécies que são semelhantes às anteriores, mas a gente vai ter algumas diferenças. Primeiro, a gente vai ter escamas diferenciadas, né? Nos anfíbios que foram mostrados anteriormente, a gente não vai ter a presença de escamas. Aqui a gente vai ter a presença de escamas. Essas escamas, elas não vão ser escamas anelares. Aqui a gente vai ter uma língua que é projétil e essa língua vai ser bífida, tá? Esse corpo, ele é alongado também e os indivíduos não têm a presença de membros. São indivíduos ectotérmicos, como também os outros répteis, e nessas espécies a gente não vai ter a presença das pálpebras, como eu falei para vocês anteriormente. A gente vai ter a presença de uma escama que faz essa função aí nessas cobras, tá? A gente vai ter também um órgão chamado órgão de Jacobson nessas espécies, que ele vai ser responsável por fazer a interpretação de informações químicas que são recebidas pela língua, tá? Então, é um órgão termossensível e quimiosensível também. Geralmente, essas espécies elas vão ter grandes presas, não vão ter a presença do osso externo, né? Eu falei para vocês anteriormente que a presença do osso externo iria atrapalhar no processo de alimentação dessas espécies. A gente está vendo aí um processo de predação de um anfíbio. Isso acontece aí principalmente por conta da abertura da boca dessa espécie. Ela consegue fazer uma grande abertura da boca por conta do seu crânio, ele ser levemente flexível e também não ter
ligação com o osso quadrado, tá? Isso vai permitir aí uma grande abertura da boca dessas espécies. Elas que são tanto carnívoras, tá? Elas conseguem fazer o consumo de grandes vertebrados e também, às vezes, até de pequenos invertebrados. Algumas espécies elas conseguem fazer a ingestão das presas vivas, outras espécies acabam fazendo o processo de constricção para se alimentarem e aí fazem a ingestão da presa posterior à constricção, né? Essa presa ela já vem com um dano em relação, por exemplo, se for uma espécie maior, um dano aos ossos, tá? E às vezes também elas fazem o envenenamento da presa e posteriormente fazem o consumo dessa espécie. Em todas as espécies de lagartos existem alguns tipos de mecanismos de defesa, não só nas serpentes, né? Mas a gente vai ter aí alguns exemplos, como a camuflagem aqui nessa espécie. Tá? Algumas cobras elas têm condições de fazerem camuflagens quase que perfeitas no ambiente. A gente vai ter também situações de aposematismo, né, que é a coloração críptica. Essas colorações chamativas, elas acabam mostrando às outras espécies que elas são espécies venenosas. Então, algumas outras espécies preferem evitar a presença das cobras corais, por exemplo, que tem um padrão de coloração muito forte que indica aí que ela vai ser uma cobra venenosa. Então, isso seria o aposematismo. E em relação ao mimetismo, a gente tem um exemplo claro aí nas imagens, em que espécies de serpentes que não são venenosas, não são peçonhentas, elas demonstram uma coloração semelhante à coloração da cobra coral, por exemplo, que é uma cobra peçonhenta, tentando fazer o afugentamento aí de possíveis predadores. Então, ela mimetiza uma condição de uma cobra que é venenosa, mesmo ela não sendo, para fugir aí de possíveis predadores, tá? Algumas serpentes elas vão ter hábitos fossoriais, no caso, hábitos fossoriais não totais, tá? Não verdadeiros. Vão ter espécies terrestres, grande parte das serpentes vão ser terrestres. Existem várias espécies arbóreas e até cobras aquáticas, tá? Como a gente tinha visto anteriormente, a gente vai ter várias espécies de importância médica. Essas espécies, elas são principalmente da família Viperidae, aqui no nosso país, por exemplo, que vão ser as espécies do gênero Botrops, Crotalus e do gênero Lactobacillus. Essas espécies, elas do gênero Botrops, elas vão apresentar a fosseta loreal, que eu falei anteriormente para vocês, e as outras espécies também, tanto do Crotalus como também do outro. Todas as famílias todas as espécies da família Viperidae vão apresentar aí essa fosseta loreal, que vai indicar para a gente, né, que essas espécies elas são peçonhentas. Já no caso das espécies das cobras corais, do gênero das cobras corais, elas não vão ter a presença dessa fosseta loreal, como reforçado anteriormente. Então, elas vão ser espécies peçonhentas, mas não vai ter a presença aí dessa fosseta loreal. É importante a gente fazer novamente a distinção de veneno e peçonha, porque no caso das cobras, elas vão ser espécies peçonhentas, né? Essas espécies peçonhentas são aquelas espécies que têm a capacidade de inocular o seu veneno, tá? A capacidade de inocular a sua toxina. Existem algumas espécies que são apenas venenosas, elas possuem ali a toxina, só que elas não têm uma capacidade de fazer a utilização desse veneno de forma passiva, tá? Então, às vezes, por exemplo, no caso dos sapos, no caso dos anfíbios, é necessário que esses indivíduos sejam tocados ou então machucados, ingeridos, para que o veneno ele seja liberado. No caso das cobras, elas vão ter um aparelho inoculador de veneno, então elas vão ser espécies peçonhentas.
Então, aí há alguns exemplos de espécies de importância médica. Aí a gente vai ter a coral verdadeira e a coral falsa, né? A gente faz a identificação por alguns fatores que a gente vai ver posteriormente. Então, essa espécie verdadeira, ela vai ter o hábito fossorial ou semifossorial. Já a coral falsa, ela vai ter um hábito arborícola. A cabeça, ela vai ser modificada, porque na coral verdadeira a gente vai ter uma cabeça arredondada, enquanto na coral falsa a gente vai ter uma cabeça um pouco mais triangular. Em relação à cauda, vocês estão vendo aí que a cauda da coral verdadeira é um pouquinho mais grossinha, ela é curta, tá? E ela vai ter uma extremidade arredondada. Já quando a gente olha para a coral falsa, a gente vê uma cauda mais fininha, mais comprida, e ela vai ser bem afilada em relação à da coral verdadeira. Os olhos na coral verdadeira são pequenininhos, enquanto que na coral falsa a gente vai ter um olho um pouquinho maior e a gente vai ter tipos de dentição diferentes também. Enquanto a coral verdadeira vai ter uma dentição proteróglifa, a gente vai ter uma dentição opistóglifa na coral falsa. Existem algumas espécies que têm uma importância médica além da coral, né? A gente tem uma importância médica na coral verdadeira por conta dos casos de acidentes zoofíticos, mas não só essa espécie vai ter importância médica. Existem algumas espécies, por exemplo, aí, essa espécie de cascavel, a Crotalus terrificus, essa espécie ela tem uma proteína com um poder anestésico que é muito, muito poderoso, de forma que, de acordo com alguns autores, como esse citado, tem um efeito 600 vezes mais poderoso do que a morfina. E o nome desse produto é Empac. Depois, se vocês quiserem dar uma olhada, existem alguns relatos de que esse anestésico ele pode ser mais eficaz aí do que a morfina, por exemplo. Uma coisa muito comum e que todo mundo conhece é o captopril. O captopril, ele também é feito de acordo com o veneno da jararaca, foi retirado, eu acredito que seja bradicinina, da Botrop jararaca, e foi feito aí o captopril, que ganha aí mais ou menos, que fatura mais ou menos 5 bilhões de dólares anualmente, tá? Ele é um produto de uma multinacional aí bem famosa, que faz uma grande arrecadação de dinheiro todos os anos. Existem também outras formas da gente fazer o tratamento de hipertensão, por exemplo, que é também com o veneno da Botrop jararaca, mas só que dessa vez é um produto que foi patenteado pelo Instituto Butantan, aqui, e esse produto é o Evazin. Se vocês também tiverem curiosidade e quiserem dar uma olhada, vocês podem dar uma pesquisada, que tem várias informações a respeito desse novo fármaco. Em relação aos acidentes zoofíticos, né, já que a gente está falando de importância clínica, né, importância médica, existem alguns acidentes zoofíticos, mas esses acidentes zoofíticos, inicialmente eu queria que vocês lembrassem que eles não são tão comuns, tá? E um acidente zoofítico nada mais é do que um acidente que ocorreu ali em decorrência da mordedura de uma serpente. Essas serpentes, às vezes elas podem fazer, na maioria das vezes, né, elas podem fazer a produção de peçonhas, e essas peçonhas, elas acabam fazendo com que ocorram alguns processos fisiológicos no corpo de quem foi mordido, que levam a algumas situações que são severas, tipo algumas situações hemorrágicas, algumas substâncias anticoagulantes são liberadas, algumas substâncias necróticas. Então, alguns processos acontecem aí em decorrência da mordedura dessas espécies. E aí podem gerar situações como essas, mas é importante a gente não se alarmar e saber que, na maioria das vezes, apesar de ocorrerem alguns acidentes,
os indivíduos eles não têm esse tipo de situação, porque eles conseguem ser atendidos de forma eficiente, e aí não ocorre uma alta letalidade ou então problemas tão grandes como esses das imagens, tá? Então, a maioria dos acidentes é leve, um pouco mais sutil do que o que ocorre nessas imagens, mas se no caso você não conseguir atendimento médico, ou então se você não conseguir a soroterapia, aí sim a gente vai aumentar as taxas de letalidade. No Brasil, a maior incidência ela ocorre no norte e no centro-oeste, tá? E no nordeste a gente vai ter a região com menos casos, a menor frequência de acidentes ofídicos. E aí, onde acontecem esses acidentes, vão acontecer principalmente em ambientes mais quentes e chuvosos, e principalmente durante o horário comercial, onde as pessoas estão trabalhando aí em atividades rurais. Em relação à ocorrência, esses acidentes ofídicos ocorrem muito mais em populações rurais, em pessoas do sexo masculino, que geralmente estão ali na luta do campo, e também na faixa etária das pessoas que já são economicamente ativos, que varia entre 20 a 64 anos. Esses dados são dados do Ministério da Saúde de 2023. Os desse ano ainda eu não consegui fazer a coleta. No caso de 2017, alguns anos atrás, houveram 25 mil casos de acidentes ofídicos. Eu vi que a maioria desses casos eles são notificados por impulso, então alguns casos eles não são realmente acidentes ofídicos. 80% desses casos eles são ocasionados por espécies do gênero Botrops, tá? E o Nordeste, como eu falei anteriormente, ele apresenta a menor incidência anual de acidentes ofídicos. Só que, apesar de o Nordeste ter uma menor incidência dos acidentes ofídicos, em relação à letalidade, as pessoas acabam morrendo mais, ou então acabaram morrendo mais no ano de 2021, em decorrência de acidentes ofídicos aqui no Nordeste. Então, aqui a gente percebe que no Nordeste ocorreu uma morte mais expressiva do que regiões como o Norte e o Centro-Oeste, que tem uma maior incidência de casos. Então, essa letalidade aí, ela pode ser preocupante nos nossos estados. A maioria dos acidentes, como eu falei anteriormente, é ocasionada por espécies do gênero Botrops, pelas jararacas, seguida aí por acidentes com as cobras cascavéis, e poucos são os acidentes que ocorrem com as espécies das surucucus e também com as cobras corais, tá? Menos de 1% dos acidentes ocorrem aí com cobras corais. Aqui eu trouxe também a distribuição do número de acidentes ofídicos no estado do Ceará. A gente observa aí que desde 2016 a gente teve aí um aumento da quantidade de casos. Em 2016 a gente tinha um pouquinho menos do que 1.000 casos de acidentes ofídicos notificados. Já em 2019 a gente teve um aumento aí e esse número chega a quase 1.400 casos de acidentes ofídicos. E aí, eu trouxe algumas informações a respeito do que você pode fazer se acontecer com você algum acidente ofídico. Primeira coisa que você deve saber é que aqui na nossa região, onde eu tenho certeza que vai ter um soro antiofídico, vai ser no hospital regional. Então, se acontecer com você, ou então com alguém que você saiba, ou então se você quiser somente disseminar essa informação, você pode dizer às pessoas que se dirijam ao Hospital Regional do Cariri, que vai ter o soro antiofídico lá. Quando você é picado, mordido, na verdade, você tem que, se você conseguir, né, fazer a identificação da cobra, ver mais ou menos qual é a espécie, ou então identificar pelo menos, se você conseguir fazer a identificação do gênero, por exemplo, ou então, se você não conseguir, né, o ideal é que você tire uma foto do animal. Acredito que
você não vai conseguir levar o animal para a identificação, né? Acho que não é necessário, apenas com uma foto você consegue fazer a identificação posterior dessa espécie. Então, inicialmente, o que você vai acontecer? Fui picado. Então, você vai lavar o local da mordida com água e com sabão. O paciente ele vai ficar deitado e vai tentar se manter hidratado e, obviamente, você vai correr para o serviço médico mais próximo. Se você conseguir levar a foto do animal para a identificação, melhor. O que é que você precisa levar a foto? Porque quando você vai fazer você vai tomar o soro, esse soro ele pode ser específico. Então, existem soros só para as espécies de Botrops, existem soros só para o gênero Crotalus, existem soros só para o gênero das surucucus, existem soros só para o gênero das micruros, entendeu? Então, você consegue fazer um direcionamento melhor em relação ao seu tratamento. Mas, se porventura você não conseguir fazer a identificação da espécie, você vai tomar um soro que vai abranger aí, vai ser holístico e vai servir para todas as situações. E o que você não deve fazer é fazer um torniquete, né? As pessoas mais velhas acabam achando que é melhor amarrar ali algum pano no local da mordida. Não deve fazer isso, né? Talvez prejudique aí, dependendo da espécie, o processo de coagulação, por exemplo, e aí você vai ter problemas se você fizer o torniquete. Não cortar o local da picada, não perfurar ao redor da picada, não colocar folhas, não colocar nenhum outro produto, como pó de café, ou então qualquer coisa que vá contaminar ali o seu ferimento, e de forma alguma oferecer bebidas alcoólicas, ou então qualquer tipo de produto tóxico à pessoa que foi acidentada. Então, aqui, é só para que vocês tenham noção da diversidade de Botrops, das jararacas. Existem vários tipos de espécies e essas espécies acabam aí, poucas vezes, levando aí a acidentes zoofílicos. Então, aqui a gente vai ter a jaracuçu, a caiçaca, a jararaca verde, a jararaca verdadeira. A gente vai ter outras espécies, como a urutu, a jararaca nariguda. Então, são várias espécies que existem e que podem aí, que a gente pode encontrar porventura uma vez ou outra. Em relação aos textudines ainda, eles são, o surgimento dessas espécies é bem rudimentar, surgiram aí espécies há 220 milhões de anos, aí eu coloquei um exemplo fóssil, tá? Essas espécies, elas muitas vezes são datadas do Triássico Superior, então há muito tempo. São animais bem característicos, singulares, digamos assim, por conta do seu casco, né? Esse casco, essa carapaça é muito característica dessas espécies. A gente vai ter uma cintura escapular e pélvica formando aí esse casco, tá? Esse casco ele vai ser uma projeção de placas ósseas, como a gente viu anteriormente, e vai servir principalmente para a proteção aí desse indivíduo. Existem alguns relatos de declínio populacional de várias espécies em decorrência das mudanças ambientais. Vocês viram anteriormente que essas espécies elas são muito sensíveis à mudança de temperatura, quando a gente fala do processo de reprodução. Então, esse declínio populacional talvez tenha relação com as mudanças ambientais, as mudanças na temperatura que a gente está tendo nos últimos anos. E essas espécies, elas, de acordo com a IUCN, algumas estão entre as espécies mais ameaçadas do mundo, tá? Aqui a gente tem exemplos dos grandes grupos. A gente viu que vão ter espécies de água doce, espécies terrestres e espécies de ambientes aquáticos oceânicos,
tá? A gente está vendo aí novamente a questão das mudanças morfológicas em relação às espécies. A gente está vendo que na espécie do jabuti a gente vai ter um padrão de locomoção diferente e por isso as mãos e pés vão ter um formato também mais diferente, um pouquinho mais robusto para poder sustentar o peso. O tigre d'água vai ter as membranas interdigitais, que a gente já vem falando, e a tartaruga verde vai ter aí os membros em formato de remo para facilitar a sua locomoção nos ambientes aquáticos. Existem aí uma grande diversidade de quelônios na caatinga. A gente está vendo aí algumas espécies que podem ocorrer aqui. Em relação aos fósseis, existem alguns fósseis aqui na nossa chapada, tá? O fóssil mais antigo foi encontrado em Santana do Cariri, aqui na Chapada do Araripe, tá? A gente vai ver algumas imagens posteriormente. Então, em relação aos registros mais antigos dos quelônios, eles datam do Triássico inferior, estando entre os répteis mais antigos que habitam a Terra, e eles são divididos em criptodídeas e pleurodídeas, como a gente falou anteriormente. Esse fóssil que foi registrado mais antigo, ele é datado, aliás, ele foi descoberto aqui na bacia do Araripe, tá? E essas espécies, elas são extremamente raras de se encontrar e muitas vezes elas se apresentam de forma incompleta. Então, aqui são alguns exemplos de algumas espécies que foram encontradas na nossa região. Essa espécime A, ela foi encontrada aqui na formação Crato, a espécime B na formação Romualdo, e a espécie C, ela também é uma espécie oriunda daqui, tá? Aqui a gente vai ver outros exemplos, algumas partes que estão bem conservadas, como esse plastrão da segunda imagem, tá? Outra espécime da formação Romualdo. Os crocodilos, eles também foram presentes aqui, então existem algumas espécies que foram encontradas na bacia do Araripe também, aqui, todas essas aqui na nossa região. E em relação aos lagartos, eles também estão presentes nos nossos registros fósseis, desde algumas formas mais basais, como também algumas um pouco mais atuais. A gente tem aqui alguns exemplos, inclusive de um colaborador da Universidade do Cariri, aqui que talvez vocês conheçam. Essa foto é do professor Renan Bantin. Aqui a gente vai ter outro espécime também não completo. Existem também alguns outros registros que a gente vê nessas imagens. E em relação ao processo de conservação dessas espécies, a gente vai ter alguns problemas por conta do processo cultural, né? A gente tem que é o processo de educação ambiental, principalmente quando a gente fala de espécies de cobras, é muito difícil por conta do sentimento de aversão que a população tem em decorrência dessas espécies. Então, sempre que a minha avó, por exemplo, vê uma espécie de cobra, ela procura dar um fim nessa espécie. Então, isso é um desafio muito grande, eu tentar fazer um processo de educação com pessoas como essa, para que ela consiga, pelo menos, deixar aquela espécie viver. Na verdade, é quase impossível para pessoas idosas, pelo menos no meu ciclo familiar. Mas, se eu for falar com crianças, por exemplo, eu posso tentar fazer a introdução de alguns conceitos e mostrar a importância ecológica dessas espécies desde cedo. E aí, talvez, esses níveis cresçam, né, com algum tipo de sensibilização em relação à causa desses animais. Existem alguns mitos e lendas que reforçam aí o medo e o pavor, digamos assim, principalmente em crianças e muitas vezes em idosos também. Quando eu cresci, na verdade, o pessoal mais velho falava sempre que os cágados, eles mordiam uma pessoa e só soltavam
quando ocorria um trovão de estalo. E isso, obviamente, vai passando de geração em geração e vai gerando desinformação aí em algumas pessoas, fazendo com que elas tentem evitar e, às vezes, até machucar espécies que não fazem mal a elas. Outras lendas é que há algumas cobras, elas são vingativas. Se você encontrar com uma cobra e sei lá, pisar nela, depois ela vai voltar e tentar lhe prejudicar de alguma forma. Então, também é um mito que vai se passando de geração em geração e acaba amedrontando aí algumas pessoas. Outras informações, né, que não são verídicas é que essas espécies de bribas, as bribas de parede, elas fazem o consumo de passarinhos. Existem algumas informações que às vezes acabam confundindo a cabeça, principalmente de crianças, por exemplo, e aí elas crescem com medo ou então com receio de espécies como essas. Eu fiz um levantamento para vocês em relação às espécies atuais que estão ameaçadas. Eu tinha mostrado esse slide anteriormente para vocês, na nossa conversa anterior sobre os anfíbios, e a gente viu inicialmente que 35 mil espécies elas estão ameaçadas de extinção. Isso vai ser mais ou menos 28% de todas as espécies que foram avaliadas para fazer essa estimativa. Aqui, no caso, de forma geral, né? Mas dentro dessas 35 mil espécies que já estão no processo de ameaça, os répteis, eles estão aí nesse balanço, tá? E essas espécies, elas são ameaçadas por alguns fatores específicos. Esse processo de extinção, ele era para ocorrer de forma natural, né? Geralmente a extinção das espécies ocorre de forma natural, só que o que está acontecendo atualmente é que a influência humana está aumentando muito a taxa de extinção das espécies e acaba sendo uma preocupação para os biólogos da conservação. Então, a extinção é um processo natural, mas que a gente está começando a ter que se preocupar por conta do aumento das taxas de extinção. A gente tem que se preocupar com o processo de extinção quando a extinção ela se sobressai, se sobrepõe ao número de espécies que vão surgindo, ao número de espécies que vão surgindo por especiação. Então, quando a extinção é maior do que a taxa de especiação, a gente começa a se preocupar, porque a taxa de extinção está excedendo muito a taxa de reposição e restituição das espécies. Então, por isso que é um fator preocupante. De acordo com as estimativas bem conservadoras aí do livro de vocês, existem aí espécies que conseguem sobreviver no ambiente natural de 1 a 10 bilhões de anos. E aí, se a gente for utilizar a estimativa que existem mais ou menos umas 10 milhões de espécies, existe um cálculo que é feito que diz que as espécies seriam extintas de forma natural de 0,01 espécies por século. Mais ou menos 1% das espécies seriam extintas por século. Só que o que está acontecendo? O número aumentou tanto que de 0,001% o número foi para 1%, aumentando de cerca de 1000 vezes aí a taxa de extinção dessas espécies. De acordo com a IUCN, atualmente a gente tem 1.829 espécies de répteis conhecidas como ameaçadas de extinção no mundo todo, e ocorreu a publicação de um artigo relativamente recente que fez uma estimativa de que 1 a cada 5 espécies de répteis corre risco de desaparecer, de acordo com um artigo que foi publicado pela Nature. No Brasil, a gente vai ter uma lista de fauna ameaçada, só que a nossa lista ela está desatualizada e estão fazendo aí uma nova lista, mas também que já vai nascer desatualizada. No nosso país, a gente vai ter um problema um pouquinho mais concentrado, porque além da gente ter uma riqueza muito grande de répteis, 1/3 desses répteis que a gente tem aqui é endêmica, então são espécies que só existem aqui. Então, aumenta-se mais ainda os prejuízos com o desaparecimento dessas espécies.
Então, outra surpresa em relação ao trabalho, uma das surpresas do trabalho, foi concluir que a maior parte dos répteis ameaçados de extinção no mundo estão em florestas tropicais e não nos ambientes de climas áridos, como era de se esperar. Um dos fatores por trás dessa ameaça são o que a gente já conhece, né? O desmatamento, o processo de agropecuária, o processo desenfreado de urbanização, atividades humanas, sejam elas legais ou ilegais, a capacidade do ser humano em destruir, alterar, isolar, fragmentar ecossistema. Então, essas espécies elas acabam sofrendo muito com a degradação, principalmente aí dos hábitats, tá? Existem alguns gráficos que mostram também aí a ameaça em relação aos répteis. Aí a gente tem uma distribuição geográfica dos répteis que estão ameaçados em extinção. Nas áreas que estão em colorações vermelhas e colorações mais quentes, a gente vai ter um número maior de espécies ameaçadas. Então, nessas regiões que tem uma coloração vermelha, a gente vai ter uma quantidade mais expressiva de espécies ameaçadas, e nessas regiões de coloração fria, a gente vai ter uma quantidade menor de espécies ameaçadas. O artigo que eu mencionei anteriormente, ele analisou 10.196 espécies, e dessas 10.000 espécies que foram analisadas, 21% delas foram selecionadas, aliás, foram registradas como ameaçadas. Por isso que os autores afirmam que 1 a cada 5 correm risco de extinção. Entre essas espécies, 85 espécies elas ocorrem aqui no Brasil, e a maioria dessas espécies que estão ameaçadas são endêmicas. Como eu falei anteriormente, só existem aqui e mais em nenhum outro local do mundo. Em relação ao Brasil, essas 85 espécies que estão em perigo de extinção, elas se dividem em algumas categorias, né? Algumas espécies, 13% estão criticamente em perigo, 60% estão em perigo e 27% estão em perigo, vulneráveis ao processo de extinção. 6 dessas espécies são tartarugas, cágados ou jabutis, 34 são serpentes, 37 lagartos e 8 anfisbenos. Em relação a fontes de ameaças, como a gente já viu anteriormente, a gente vai ter uma produção de uma demanda humana, né, que vai acabar ocasionando aí as principais ameaças, mas principalmente a gente vai ter uma degradação de hábitat, tanto pelo processo de agricultura, como pela expansão urbana, como o processo de mineração, produção de energia e turismo desordenado. Então, aqui são outros fatores que podem levar aí, a um estado de depreciação do número de répteis atuais. É um artigo do ano de 2000, selecionou as 6 principais fontes de ameaça a esses animais. A primeira é a perda e degradação de hábitats, a introdução de espécies invasoras, que também vai trazer aí vários tipos de prejuízos, a poluição, as doenças que vêm tanto com essas espécies invasoras, como também podem ser originárias de problemas locais, e também o uso insustentável e as mudanças climáticas globais. Além disso, a gente vai ter um pequeno problema, né, um pequeno grande problema em relação ao comércio ilegal de espécies. Eu coloquei aqui algumas manchetes, mas se vocês quiserem procurar mais, existem vários tipos de manchetes que noticiam o comércio ilegal de répteis, desde indivíduos de pequeno porte até indivíduos de grande porte. Então, aí a gente percebe que 4.000 répteis foram resgatados vivos em uma operação global, que viu aí que esses indivíduos estavam sendo encaminhados para outros países, um tráfico internacional de répteis. Existe também o comércio ilegal, e ele é responsável pela retirada de 38 milhões de animais do Brasil por ano, então é uma estimativa muito alta.
E existiu outra manchete que eu vi, que forças policiais globais promoveram uma operação contra o tráfico de répteis, prendendo 12 suspeitos e recolhendo 4.000 répteis vivos em aeroportos, locais de reprodução e lojas de pets na Europa, América do Norte e em outros locais, em abril e em maio. Então, existem várias notícias em relação a essa questão do comércio ilegal e também uma atividade preocupante em relação aos nossos répteis. Gente, é isso. Eu tinha preparado esse conteúdo para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi um prazer para mim estar com vocês aqui hoje também nos dias anteriores. E se vocês tiverem alguma dúvida e algum questionamento, vocês podem fazer aí perguntas para mim agora ou então posteriormente. Estou deixando aí o meu e-mail aqui para vocês. Vocês podem pegar também com o Davidson os meus contatos e a gente pode sentar e conversar qualquer dia, tá?